Oi, família Petropolitana, boa tarde. Mais uma vez o nosso papo de todas as semanas. O YouTube logo em seguida e o Facebook concomitantemente, quer dizer, no mesmo horário que nós estamos no ar. Dagmar Sena, que é presidente do Rotary Petrópolis, e a Leandra Morelli, que é personal organizer. Isso é uma profissão nova, da qual nós vamos falar em seguida e explicar um pouquinho no que ela se refere. Mas primeiro eu vou conversar com Dagmar. Falamos do Rotary primeiro, Dagmar. É um prazer ter você aqui conosco para falar um pouquinho dessa instituição que é quase centenária aqui em Petrópolis, porque ela já é centenária, né? E aqui em Petrópolis está fazendo 21 anos, né? 91 anos. Como é que você se sente, assim, presidente de uma organização que tem 91 anos de existência? Em primeiro, Ana Maria, é uma honra estar aqui no teu programa. Muito obrigada. Você é uma pessoa extremamente querida, né, tão competente. E aí está hoje aqui para partilhar com você e celebrar, né? Porque é uma honra realmente ser presidente desse Rotary Petrópolis de 91 anos. Uma história incrível, tantos companheiros que já se doaram, muitos deles que já se foram até e que deixaram, né, o seu legado, aonde está sendo aí a cada ano seguido por novos e novos presidentes. Eu vou fazer 2 anos no Rotary Petrópolis, assumi a presidência em julho desse ano, até junho do ano de 2020, no período rotário 2019-2020. Então, é uma grande satisfação ser presidente desse clube, que tem uma referência aqui, com grandes nomes hoje ainda no clube, a presença do nosso companheiro Antônio Eugênio Toloá, né? Nós temos lá o Sidney, temos o Afonso Guedes, né? Que é da Academia Petropolitana, o nosso companheiro também, Antônio Eugênio, que também é da Academia Petropolitana. Nós temos a Maria Lúcia Herman, que é professora também da UCP há muitos anos. Então, temos uma equipe muito boa de companheiros nesse clube, né? Você não é de Petrópolis, natural de Petrópolis. Você está aqui há muito tempo? Então, eu trabalho em Petrópolis há quase 15 anos. Eu vim a Petrópolis... Aqui? Não. Eu fui diretor executivo de um grupo de Volta Redonda, que instalamos uma filial em Petrópolis e ficamos aqui por quase 10 anos. Então, eu vim a Petrópolis toda semana e voltava para Volta Redonda, né? E com a 2016, finalzinho de 2016, eu comprei uma empresa em Petrópolis e aí vim residir em Petrópolis e aí tornou minha cidade de coração e aí hoje não pretendo tão cedo mudar de Petrópolis. Então você está aqui praticamente há 3 anos. Há 3 anos. Né? E você veio por opção de moradia mesmo, de fazer a sua vida aqui? Sim, comprei a empresa e resolvi. Mudei a empresa, eu já era rotariano em Volta Redonda. Você já era lá. Já era rotariano em Volta Redonda, e aí, quando você muda de cidade, você pede a baixa daquele clube, né, e se filia a um outro clube. Então, fui apadrinhado aqui pelo companheiro Ricardo, no Rotary Petrópolis, e aí que muito me honra realmente fazer parte desse clube. E agora você já é presidente, foi apadrinhado, assumiu uma cadeira nesse clube e já é presidente. Exatamente, eu era, na gestão o ano passado, eu fui secretário, né, o primeiro secretário da presidente Daniela Vita, que fez uma excelente gestão ano passado, tivemos juntos. E agora está na Casa da Amizade. E agora é a presidente da Casa da Amizade, e aí eu assumi essa sucessão aí desse ano, e aí estamos aí com alguns projetos. O grande projeto que a gente realizou foi já em agosto, nós fizemos o Baile do Imperador, né? Que é um baile onde a gente realiza o sonho de 15 jovens carentes de escolas públicas e suas famílias, não é?
E além dessa realização de sonhos dessas meninas, de uma festa de 15 anos extremamente glamurosa como foi, com grandes parceiros dessa cidade, um deles é a Verne, que doa todo o tecido para o feitio do vestido das meninas, e as madrinhas, que contribuem para que aconteça essa festa, né? E acolhe essas meninas com muito carinho. Então foi uma festa realmente muito bonita, e o resultado dessa festa é também para beneficiar as instituições da nossa cidade. E as duas beneficiadas esse ano com o Baile do Imperador foi a Pestalozzi, da qual compramos um computador para a Pestalozzi e 40 cadeiras para o Centro Pastoral Frei Aniceto, que fica no Mosela, ali de frente a paróquia São Judas Tadeu, né? E aí precisava realmente das cadeiras. Eles têm um trabalho incrível lá com a comunidade, com crianças. Tem uma creche lá que atende mais de 150 crianças naquela comunidade. Então nós nos sentimos ali também tocados a contribuir com aquela instituição. Então vocês são um clube de serviço, né, sim, Dagmar? Sim. Então vocês fazem muito, além desses eventos onde vocês arrecadam fundos para as obras que vocês mantêm ou ajudam a manter, vocês fazem grandes campanhas, né? Sim. E vocês esse ano fizeram alguma campanha, assim? Então a grande campanha nossa, que ontem foi dia D dessa campanha, é a campanha de combate à poliomielite, né? E é uma campanha mundial. Rotary, nos seus 114 anos, ela é referência no combate à polio no mundo, com investimento de milhões de dólares investidos pela Fundação Rotária no combate à polio. E é tanto que ela mantém o controle dessa campanha de prevenção. E aí, com essa campanha de prevenção, ela tem mapeamento dos países que têm a poliomielite. Ainda tem? Ainda tem, e hoje nós temos 3 países, né, que são tomados ainda por essa doença, que é o Afeganistão, o Paquistão e Nigéria. Que coisa triste, muito, né? No mundo muito ainda existe triste. Esse tipo de coisa. E, inclusive, no último semestre, teve um aumento do vírus em um desses países. E no nosso país, graças a Deus, não tem poliomielite há muitos anos. Isso graças à campanha de prevenção, que é importante. E esse ano, o Brasil ele ganha, em Rotary, existe uma premiação para as campanhas de prevenção. Todos os eventos que são realizados no Brasil. E o ano passado nós realizamos mais de 1000 eventos no Brasil. Esse ano estamos trabalhando também para ficar em primeiro lugar no mundo nos eventos de combate à poliomielite. E no Brasil, esse ano, o Ministério mudou o calendário, que era dia D da poliomielite, ele mudou o calendário para o dia D da vacinação contra o sarampo, porque voltou o sarampo. Quer dizer que o sarampo já estava erradicado no Já estava erradicado, voltou. Isso porque na campanha você tem 2 doses, né? E é importante que dê as 2 doses. Então, foi atingido 98% na primeira dose e na segunda dose caiu 20%. E isso teve o reflexo aí com a peste que a gente viu, tantas pessoas aí sendo acometidas do sarampo. E aí o Ministério mudou essa campanha e aí tem trabalhado para que a gente também possa erradicar mesmo e vacinar. Então, as mães que estão nos ouvindo, você que está nos ouvindo, entre nessa campanha, né, para que a gente possa evitar essa doença e erradicar essa doença também do sarampo. Então, é uma dos enfoques de Rotary a questão da saúde, e na vacinação ela é fundamental. Houve um trabalho muito grande no sentido de desconstruir as vacinações, né? As campanhas de vacinação, inclusive pela internet, tudo dizendo que não havia necessidade, que o sarampo já estava erradicado no país, que poderia aquela dose de vacina poderia dar uma reação muito forte, que não haveria por que esse tipo de cuidado com a prevenção. E esse trabalho foi um malefício extraordinário, né? Vocês não consideram isso assim?
Total, eu acredito, nós poderíamos até denominar de uma grande ignorância, Isso. Não é? E aí, isso vem da realidade da educação. É verdade, a não falta é? de educação. Da falta de educação. É. Então, os voluntários e esse exército, né, de servidores, que é o Rotary e tantas outras instituições aí que trabalham para educar a população que ela deve se proteger, e é muito mais barato a gente prevenir, não é? Exatamente, do que cuidar depois. Do que cuidar depois, quando tem a possibilidade de cuidar. Claro. Porque às vezes nem é dado mais essa possibilidade. É. Então, é importante que a gente continue, né, esse trabalho de educação preventivo na saúde. E a gente sabe que não só, nós estamos aí também nesse mês do Outubro Rosa, né? Quantas mulheres muitas vezes não sabem que tem o câncer porque não faz o exame preventivo. Exatamente. E aí, utilizando essa deixa, eu quero até aproveitar para falar de um projeto que está sendo instalado aqui em Petrópolis e que nós somos parceiros desse projeto, que é o projeto do CADOG. A senhora já ouviu falar do CADOG? O CADOG é uma instituição que está sendo implantada em Petrópolis, ligadas ao Instituto Curie, na França, aonde faz o exame preventivo do câncer nas mulheres com cães. Com os cães? Com os cães adestrados. E aí é incrível. Mas qual é o papel dos cães? Os cães é identificar exatamente se doença. ela tem a doença. Pelo cheiro. Pelo cheiro, olfato, é entregue às mulheres um kitzinho com um adesivo, né, com as orientações de como ela deve proceder antes do exame. E aí ela faz a higiene com um sabonete neutro e tal, coloca esse adesivo e depois no saquinho que vai, ela devolve aquele adesivo. E esse adesivo é colocado em uma área onde o cão vai identificar através do cheiro. Ah, quer dizer que ela utiliza o adesivo na pele. Na pele. E depois ele é retirado. Ele é retirado, e o cão vai pelo olfato identificar. Que tem o e aí é interessante porque isso pode diminuir muito, não é? O exame preventivo prematuro, né? O exame prematuro. Então, muitas mulheres, e aquela que foi identificado, que tem a possibilidade, e aí ela é encaminhada para o exame da mamografia, que não se anula o exame, então você consegue aí dar uma celeridade, nessa campanha você ajuda que isso possa piorar e ela descubra isso com um tempo muito tardio, né? Mas que coisa interessante. É incrível. Os cães são adestrados? Os cães são adestrados. Não, tem as raças identificadas. Esse trabalho vai estar sendo feito pelo Leandro, que é um apaixonado, é um adestrador que tem aqui em Petrópolis, né? Formado, inclusive, nos Estados Unidos, e está numa parceria com os proprietários do CTO. Ah, tá. Inclusive, o esposo de uma das proprietárias do CTO, ele é francês. E aí esteve agora na França conhecendo o projeto lá do Instituto, e aí estão instalando esse projeto aqui em Petrópolis, e nós nos tornamos parceiros, até porque o Rotary na França já é parceiro nesse projeto. Então, nós conectamos com eles, entendemos a relevância disso, e aí, agora no aniversário do Rotary, nós vamos celebrar esse contrato de parceria com o Instituto CADOG, e vai contribuir muito aí com as mulheres da nossa comunidade, da nossa cidade. E o Rotary amanhã vai estar na passeata do Outubro Rosa? Sim, com certeza. Eu estive o ano passado e estarei fazendo presença amanhã na passeata. Então, amanhã, gente, eu quero estender o convite, né? Às 2h da tarde, 14 horas, saindo da Catedral, a grande passeata que a PPO faz todos os anos em Petrópolis para celebrar o Outubro Rosa, né? Todos estão convidados, homens e mulheres,
Quem quiser receber a camisa lá na hora, leva 1 quilo de alimento e troca pela sua camisa, e vamos fazer uma boa caminhada para lembrar esse período tão importante de chamamento das mulheres, que é o Outubro Rosa, né? Eu quero até, com isso, parabenizar e honrar essas mulheres guerreiras, vitoriosas, não é? Vencendo o câncer. Mais ainda, a essas mulheres apoiadoras da PPO. É verdade. Ana Cristina, grande mulher, né? Incentivadora, apoiadora, com anos aí trabalhando nesse trabalho incrível de resgate da autoestima dessas mulheres, contribuindo nas condições para que essa mulher possa ser acolhida, claro, nesse momento de dor, nessa instituição tão importante na nossa cidade, que é a PPO. Então, parabéns a toda a equipe da PPO, tá joia? Nossa parceria. Inclusive, convidei a Ana, não sei se vai ser possível, mas para que ela vá à nossa reunião no dia 28, falar do trabalho da PPO e falar da prevenção aí do câncer de mama. Vocês iam fazer um evento em comemoração aos 91 anos do Rotary amanhã, não é? Isso, nós vamos fazer o nosso aniversário de 91 anos, aconteceu ontem, dia 24 de outubro. No dia D da vacinação, né? Então, ontem nós fizemos 91 anos, iríamos comemorar na nossa festiva na segunda-feira, mas por algum problema no espaço onde nós contratamos, nós prorrogamos essa data para o dia 29, num jantar dançante. Vai ser dia 29 de novembro. Você é a nossa convidada especial e faço questão que esteja lá presente, e vamos estar depois divulgando o local e tal, e o convite para os que interessarem e puderem ir. Esse convite também contribuirá também para beneficiar as instituições aqui na nossa cidade. Ótimo, tá joia? Dagmar, agora eu queria falar com você de outras coisas que nós estamos pensando fazer em conjunto, inclusive vamos dizer, nesse segmento da cidadania em Petrópolis, visando as mulheres, visando outros segmentos menos favorecidos, que têm seus direitos violados. E você já se dispôs a ser um parceiro nosso nesses encontros, nesses eventos, demonstrando e falando de uma nova forma. Eu não sei como é que eu vou chamar, se é terapia ou como é que a gente nomenclata hoje essa questão do coach. Eu acho que todos vocês já ouviram falar em coach. O fulano é coach disso, o Beltrano é coach daquilo, fulano tá fazendo uma terapia com coach não sei o quê. O que é coach? Isso eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores e para nós inserirmos a Leandra nessa nossa conversa, que eu também não apresentei ainda. A Leandra é personal organizer, que também é uma profissão nova, é um novo sentido de uma terapia ocupacional, que é interna e externa, de você organizar a sua vida, material, psicológica e mental. Então vamos conversar com os dois, eles vão explicar cada um o que é isso, e nós vamos nos inserir nessa história para tentar amanhã que eu digo um outro dia, fazermos juntos algum tipo de acomodação para beneficiar aqueles que precisam, né? Então começa você falando do coach, depois ela vai falar, Leandra, do personal. Perfeito. O coach, ele é um processo. É o quê? Mas é uma terapia? Eu queria o coach, ele é um processo que te ajuda a uma tomada de consciência do momento em que você está vivendo. Do momento. Do momento, da sua realidade presente. Mas mais que essa realidade presente, nós não vivemos só para o presente. Nós vivemos também para as nossas aspirações futuras, para os nossos sonhos. Quem não tem sonho, não tem vida, não é verdade? Então, o coach, ele te prepara a você tomar essa consciência e entender, despertar aonde você quer chegar. Então é um preparador profissional, é isso? Eu digo mais que isso, ele é um transformador. Ah, tá. Ele é um processo de transformação humana, aonde você pode ali resignar muitas coisas que aconteceram na tua vida.
Ele é um processo de inteligência emocional, fundamentada no grande pesquisador, no grande cientista Daniel Goleman, né, com grandes livros aí, com vários livros editados, professor em Harvard, e é o papa da inteligência emocional, foi o precursor nisso, né? Então, o coach, ele te apresenta essa realidade, você tomar consciência de quem você é nessa realidade e aonde você quer chegar, quais são as tuas aspirações, os teus sonhos, e mostrar que você é possível. Então, quando você decide o teu sonho, aonde você quer chegar, ninguém chega em lugar nenhum se não planejar como vai chegar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que vai fazer esse tipo de preparação já vai dizendo assim, eu quero chegar a tal ponto. Não, porque às vezes ela nem acredita que é possível chegar. Então e aí o processo vai ajudar a descobrir. E quando ela descobre, e nós só fazemos perguntas poderosas de sabedoria, e as respostas são delas mesmas, a descoberta interior é dela mesma, a resignação do que o atrapalhava é dela também. Então, quando ela identifica onde ela quer chegar, nós a ajudamos a planejar, a fazer um plano de ação para chegar. E quando definimos esse plano de ação, nós trabalhamos para potencializar tudo de positivo dessa pessoa que todos nós temos. Quer dizer que é uma organização também. Sim, né? Você trabalha toda a questão interna de potencializar todas as tuas características, todo o teu talento. E para isso é importante eliminar o que te impede, os impedimentos. A voz interior que muitas vezes te diz que você não é capaz. Então, nós trabalhamos essa eliminação de impedimentos. E quando trabalhamos isso, é preciso ser de forma sistêmica, em todas as áreas da sua vida. E aí, utilizando o que o Daniel Goleman nos diz, não é? Da inteligência emocional, que é o seu racional e o seu emocional. Então, de forma sistêmica, aonde nós devemos conhecer muita gente que é extremamente racional e não utiliza muito, né, o emocional. E outros muito emocionais e poucos racionais. E a inteligência emocional é aquele que usa de equilíbrio disso. Então, você trabalha de forma sistêmica todas as áreas da sua vida. E aí, trabalhando de todas as áreas da sua vida, você tem o que nós fomos criados para viver. Vida plena e abundante, seja quem for, seja o rico, seja o pobre, nós temos o direito de viver isso. E aí, para isso, nós precisamos ter essa crença nesse Criador. Quer dizer, isso não é eliminação de todas as formas de dificuldade. Isso não é uma facilitação. Isso não é vamos dizer assim, uma panaceia que a pessoa muitas vezes entra achando que vai resolver pela fé ou por sei lá o quê, todos os seus problemas. Não é isso. Não é isso. É o racional e o emocional trabalhando na construção da tomada de decisão. Exatamente. A possibilidade de atingir um objetivo futuro. É exatamente. Isso? E onde é que você entra, Leandra? Como é que você ajuda nessa organização? Então, Ana, primeiro quero agradecer a você, né, por estar aqui. E falar um pouquinho de como a gente entra. A organização, essa profissão de personal organizer, na verdade, ela aqui no Brasil, ela ainda é nova, né, cerca de mais de 10 anos aproximadamente. Lá fora eles já fazem isso com maestria, óbvio. E aqui a gente vem com esse trabalho. E aí eu falo um pouquinho de como que é o trabalho de uma personal organizer, na verdade, o que é o profissional de organização. Ele primeiro tem que ser um profissional capacitado, né? Então a gente estuda, a gente faz um curso, a gente é certificado para atuar com a organização, e onde a gente aprende que essa parte da desordem, que às vezes o ambiente em que nós estamos inseridos, ele acontece, esse cenário ele vai interferir, né, no nosso interior.
Ou ele é um espelho do nosso interior. Ou ele é o espelho do nosso interior. Então, em muitas situações, a gente não consegue organizar o que está externo, porque nós, em algum momento, aconteceu algum evento que nos desestruturou, né? Nos deixou em desordem internamente. E aí a gente acaba não conseguindo deixar a parte externa organizada. E aí é nessa hora que o profissional vem para ajudar. Quando aquela pessoa, às vezes, fala assim, eu não sou organizada, eu nunca consigo colocar nada em ordem. Nós, profissionais da organização, a gente entra baseados na necessidade que ela tem, numa rotina que ela tem em casa, ou até, dependendo se for numa empresa, né, a gente vê qual é a necessidade que ela tem, o porquê que aquela desordem se instaurou, né? A gente vê a rotina dela, o que ela gosta, e em cima desses itens a gente cria um sistema de organização. A gente cria um sistema onde ela não vai mais ficar perdendo tempo procurando as coisas, ela vai ganhar tempo, porque ela vai saber onde está cada item, né, que ela tem em casa. E aí, nessa hora, ela consegue, com o ambiente externo organizado, parar e pensar assim, bom, agora eu tenho que manter isso daqui. Então, o que eu preciso para manter isso daqui? Como é que eu vou trabalhar isso para que o meu ambiente continue sendo agora um ambiente harmonioso, funcional, prático? Então, essa parte organizacional, interna e externa, ela acaba sendo quase que cíclica, né? Se dentro não está muito em ordem, vai interferir no externo. E se o externo também está bagunçado, vai te tirar a paz. E aí você, às vezes, não consegue ter aquela força e o ânimo de pegar e começar a organizar tudo e conseguir ter a sua vida. Isso é fruto da modernidade, né? Porque se a gente falasse numa coisa dessa, vamos dizer, há 50 anos atrás, vamos falar 50 anos atrás, no século passado, vamos dizer, as pessoas dizem assim, isso aí é gastar dinheiro à toa. Toda pessoa tem que saber organizar sua casa, sua vida, seu escritório, né? Suas coisas. Se você não sabe se organizar, você não tem sucesso no futuro da sua vida profissional. Eu acho que a gente ouvia muito isso dos pais, dos professores, dos mestres. Então, isso era uma coisa assim, com a qual a gente interagia, mas por um ensinamento assim, complexo e, vamos dizer assim, geral. É assim em tudo. Tem que ser organizado. Se você não se organizar, você não vai ter futuro em nada. Eu me lembro, e eu gosto de contar sempre isso, que eu ouvi um comandante do exército americano, eu não me lembro o nome dele agora, ele estava recebendo uma alta premiação nos Estados Unidos, e fizeram uma entrevista com ele e falaram, o que o senhor diria àqueles que querem ter uma vida exitosa como a sua? O que eles fazem, o que eles devem fazer em primeiro lugar? Ele disse assim, em primeiro lugar, quando acordar, fazer a sua cama. Então, um cara que estava recebendo um prêmio, não me lembro o prêmio qual era agora, extraordinário, não me lembro o que ele tinha feito assim de tão relevante. Aí ele explicou, porque quando a gente começa a se organizar e se disciplinar no sentido de começar o dia organizando a sua cama, você tem tempo para parar, pensar no que você vai fazer, deixar tudo aquilo certinho. Então, isso é o primeiro passo para um dia organizado. Eu achei aquilo um negócio extraordinário, uma coisa simples, né? Mas de um grande ensinamento na questão da disciplina interna. Então, essa organização tem alguma coisa a ver com essa disciplina? É preciso que a pessoa se discipline para ter essa organização? Sim, porque a gente até costuma dizer o seguinte, a organização, ela vai além daquelas dobras perfeitinhas, de deixar tudo bonitinho por cor no guarda-roupa. Ela vai muito além disso. É uma mudança de hábito. Por conta da vida, dessa evolução toda na vida, né, a passar dos anos, a gente acaba ficando muito sem tempo, né? E a gente não para exatamente para priorizar determinadas coisas, determinadas situações. E a gente precisa de criar esta mudança de hábito.
Então, às vezes, é melhor você acordar 5 minutinhos antes. E aí você vai arrumar a sua cama. Enquanto você toma o banho, a cama tem que ficar bagunçada, tá, gente? Por quê? Porque você tem que liberar né, os ácaros ali, porque senão os ácaros, as poeiras, elas gostam das coisas quentinhas, de ambiente quentinho. Então, você deixa lá a cama um pouquinho desarrumada enquanto você toma o seu banho, mas antes de você sair, você organiza lá a sua cama, porque isso vai te causar um bem-estar. Quando você sai da sua casa, que a sua cama está arrumada, te causa um bem-estar. Agora, deixa a sua cama desarrumada, você olha para ela. Mas te causa para quem está ligado nisso, né? Porque eu conheço um monte de gente que não está nem aí para isso, né? Qual é a diferenciação que isso faz na vida das pessoas? É isso que eu queria marcar aqui, não é? Isso, então. De vocês. Então, olha só, qual é a diferenciação? Todas as vezes, é importante a gente não deixar que a bagunça se torne um hábito. E crônica. Comum, exatamente. Quando a desordem se torna comum, você olha para aquilo dali e fala assim, não tem problema não, eu vou deixar assim. Todos os dias eu saio de casa, minha cama fica desarrumada, ou a minha cozinha fica desarrumada, e está tudo bem. Virou normal. Enquanto não pode ser normal. Por quê? Até porque o nosso cérebro, ele entende que a coisa organizada, a coisa clean, como agora os padrões mentais, né? Quando a coisa é clean, que é um termo também que está muito em moda, né? Tudo clean. Clean é um ambiente limpo, né? Clean significa limpeza, sem poluição visual. Quando você está num ambiente assim, normalmente você produz mais. Normalmente você tem mais paz nesse ambiente. Normalmente você curte esse ambiente. Entendeu? Essa é a ligação de você ter uma casa organizada, ou ter até a sua vida organizada, priorizar, aprender a priorizar algumas situações para que você também usufrua das coisas boas que a vida tem. Que às vezes vai ser isso. Poder assistir um filme tranquilo, poder sair com a família, jantar com os amigos. Agora me veio um negócio na cabeça. Isso não tem nada a ver com toque, não, né? Não. Vamos falar disso aqui, porque não tem. Existem muito. Eu tive uma tia que tinha toque. E se ela misturasse os sabonetes, o sabonete do rosto com o sabonete do corpo, ela ficava desesperada. Então, quer dizer, esse tipo de organização assim, a não sei qual potência, também pode se tornar uma doença, né? Sim, bom, foi até ótimo você... Exatamente, foi até ótimo você tocar nesse assunto. Toque é uma doença, então ela precisa ser tratada por um especialista. Em algum momento, a nossa casa, ela vai ter aqueles momentos de uma baguncinha, né? Você recebeu visita. Você não vai ficar com aquela neura de que você tem que arrumar a cozinha, ou que você tem que arrumar tudo enquanto a visita está ali, ou enquanto você está recebendo. Você tem que aproveitar aquele momento. E nem ficar desesperado porque, em algum momento, a almofada ficou fora daquele lugar. Né? A casa, ela tem que ser viva. A gente até costuma brincar que casa capa de revista é capa de revista. A nossa casa, ela tem vida. Então, em algum momento, a almofada vai ficar fora do lugar. Em algum momento, vai ter uma loucinha na pia. Em algum momento, os travesseiros na cama vão ficar desordenados. Mas não pode ser aquela bagunça excessiva. Né? Você não pode fazer daquilo todo dia aquela bagunça de você não achar as coisas, de você perder compromisso porque você não sabia onde estava, sei lá, o seu suéter que você precisaria usar, enfim. Né? Então, a diferença entre organização e a obsessão pela organização. Né? E como é que a gente sabe como é que a gente diferencia isso? Quando a coisa está nos incomodando absurdamente, ao ponto de nos tirar o controle, de nos tirar a paz, entendeu? Da gente, isso aí sim. Não pode ficar nem um minutinho tortinho, não pode o quadro ficar. Em algum momento, claro que as coisas vão sair do lugar. Aí, como é que a gente faz? Tem que voltar para o lugar as coisas. Né? Isso é que é a organização sadia, saudável. Isso serve para documentos também, fotos, né? Sim. Não é só organizar, vamos dizer assim,
o ambiente da casa, mas pode ser organizar os documentos da sua vida, Sim. organizar fotografias. Hoje em dia não tem mais quase fotografia, mas quem tem ainda... Mas a gente tem na parte digital, né? No computador e no celular também, né? Também. Que às vezes a gente organiza faz uma... o celular também? Sim, organiza sim. o computador O computador, também? exatamente. Olha, isso é interessante, ó. Isso é uma organização que eu preciso. E aí, como é que entra o coach nessa história toda? Você organiza a pessoa para ter uma potencialidade de chegar a algum lugar, é isso? Então, é muito interessante esse trabalho, porque quando o coach entra, o que é mudar padrões? Isso é mudar padrões. Porque o que nós somos? Nós somos exatamente todo esse conjunto de padrões mentais construídos desde a nossa infância, de tudo que nós vimos, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós sentimos. Então, tudo isso que aconteceu na nossa infância. Então, só usando um pouco o exemplo que a Leandra estava colocando, se uma pessoa está com a casa completamente desorganizada e não arruma a cama dela e sai e acha que isso é normal, porque a vida dela se tornou normal naquele padrão. E quando ela consegue criar uma nova sináptica neural, de um novo padrão, que melhora a vida dela, que amplia, que embeleza, que gera um conforto muito melhor do que aquele padrão anterior, isso gera para ela a satisfação, a alegria, a realização. E aí é uma mudança no padrão mental. E aí o coach vai trabalhar ferramentas, vai trabalhar várias ferramentas para que ela transforme esses padrões que não realizam ela. Deixa a vida me levar. Eu estou assim porque sempre foi assim, né? Já me disseram isso, eu não consigo mesmo. Então, as falas todas que foram construídas, é possível em qualquer momento a gente transformar. E o coach vem exatamente contribuir com essa pessoa para que ela se empodere da sua capacidade interior, de se identificar com ela mesma e ela conseguir mudar. E aí muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, eles têm uma vida, deixa a vida me levar, porque construíram dizendo assim. Mas quando um tipo de relaxamento, pessoal? Não, talvez, eu não digo nem um relaxamento, é um modelo, é um padrão mesmo mental que ela repete. Ela repete a vida que o pai tem, ela repete a vida que a mãe tem, ela repete a vida do marido, e ela não se encontrou com ela mesma. Então, quando ela se encontra, ela revela isso. E aí, o Daniel Goleman fala duas coisas muito interessantes, que ele diz: todos esses nossos padrões de vida, ou nós repetimos e vivemos a mesma repetição, e aí não entendemos por que eu não sou feliz, por que eu não realizo, ou às vezes eu tenho dinheiro, mas sou infeliz. Eu realizei tal coisa, mas meu casamento está uma droga. Eu casei, mas eu não tenho um bom relacionamento com meu filho. Por quê? Porque estão ligados exatamente aos padrões do que foi construído. E aí o coach vem trazer em ferramentas o quê? Essa consciência, onde você vai fazer um mergulho interior, onde você vai na tua história, mas não para sofrer no passado, mas para entender quem é você e aonde você quer chegar. E o coach vai te ajudar a realizar isso, a realizar o melhor para você. E aí você vai identificar isso e o coach vai traçar com você. Então, eu ouvi Que tipo de ferramentas, Dagmar? São ferramentas. Você chama de ferramentas? Ferramentas são exercícios, exercícios que você desenvolve as suas características no espelho, não é? Eu tive uma coach. A coach, quando a gente fala coach, é aquela que faz o coach, o processo com o coach. É uma cliente, né? Então a cliente nós chamamos de coach, e o coach é aquele que está desenvolvendo o trabalho, né? O mentor com ela. E essa pessoa chegou, e aí nós começamos a fazer o trabalho. E uma das primeiras sessões, nós trabalhamos exatamente um pouco do conhecimento da história, né? Conhecer quem é você. E aí,
Quando a gente conhece quem é você, a gente logo identifica pela experiência quais são as suas limitações. E a limitação dessa pessoa era que ela não acreditava nela mesma, ela não gostava de quem ela era. Você dizia assim, mas o que você tem? Bom, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. E é isso, mas você é uma professora incrível. Nada, eu nunca fui boa em nada. Mas o que você está pensando? Né? Como é que você pensa em mudar a sua vida? Onde você quer chegar? Eu não tenho sonho nenhum, não tenho desejo nenhum. E aí a gente foi conversando, e aí a gente desenvolve algumas características do eu sou. E quando a gente estava falando de padrão, e para mudar um padrão, eu preciso ter uma repetição de um novo padrão, de um novo modelo. E aí quando nós trabalhamos essa ferramenta do eu sou, tão simples, mas como é o eu sou? Eu falei, olha, escreve, quem é você? Só tem uma regra, só positivo. Você não pode escrever nada negativo. Então, quem eu sou, Ana Maria? Eu sou o Dagmar Sena, eu sou homem, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou amoroso, eu sou vencedor, eu sou guerreiro. Mas tem que ser verdade. E aí você tem que trazer características, e essas características poderosas, e você repetir essas características diariamente, 7 minutos. E você repetir, você começa com isso, eliminar o quê? Eliminar os impedimentos de que disseram para você que você não é boa. Você está criando novas sinápticas neurais, você está criando um novo comportamento mental. E quando você pensa que não, caramba, os meus resultados mudaram, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu encontrei uma outra pessoa. Ou melhor, foi uma outra pessoa? Não, você encontrou você. Porque nós somos filhos amados. Fomos criados pessoas especiais. Ou você é mais especial do que eu? Ou você é mais extraordinária do que eu? Ou somos filhos do mesmo Deus, todos extraordinários? Agora, você acredita que é extraordinária? Porque só os extraordinários fazem coisas extraordinárias. E o coach, ele contribui para que você conheça isso em você. Quer dizer, um desenvolvimento da autoestima. Um desenvolvimento da sua personalidade, um desenvolvimento da sua consciência. Porque, Ana Maria, quando nós tomamos consciência e dominamos a nossa consciência, fazemos qualquer transformação. Quando nós deixamos que a consciência nos domine, aí é os grandes problemas, porque nós estamos exatamente... Quantas pessoas você deve... Eu já vivi isso, né? Não sei se você já viveu as historinhas que a gente tem daquele diálogo interno de uma voz, né? Hoje não vai ser bom. Eu não tenho condições disso. Não. E essa voz, essa fala, ela é verdade. Vai acontecer como você está falando. Vai acontecer como você está pensando. Porque tudo que nós pensamos, nós sentimos. E tudo que nós sentimos, nós comunicamos. Então, esse ciclo do que eu penso, do que eu sinto, do que eu comunico, é o que acontece comigo. Então, se você está comunicando amor, é porque você é uma pessoa amorosa. Se você está comunicando rancor, ódio, raiva, ressentimento, você não está com amor no coração. E a tua comunicação atrai o que você está comunicando. Quer dizer, você diz que é como se fosse um bate-bola, vai e volta. Sim, e aí eu tenho uma frase muito interessante, uma historinha bem rápida, do Robert Chinianchik, um grande... ele é psiquiatra. Robert Chinianchik é dono da editora Gente, inúmeros livros editados, Revolução dos Campeões, Poder do Agora, vários livros do Roberto. E aí o Roberto diz uma coisa no seu livro Amar Pode Dar Certo. Ele diz, ele tem uma historinha lá do menino com o pai na montanha. E o menino bate com o pé numa pedra na montanha e ele fala, droga! E droga!
Porque na montanha o eco continuou. E de repente o menino bateu de novo e xingou de novo. Você é um M! E aí a frase continuou. E o menino se assustou e perguntou: pai, o que é isso? Ele disse: isso é eco, filho. Mas o que é eco? Ele disse: presta atenção. Você é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você é vencedor, vencedor, vencedor. Você é capaz, capaz, capaz. Aí ele ficou assustado, ouvindo a sua voz, e disse: então, pai, é isso que é eco? Ele disse: é. Eco é o que você transmite ao universo e o universo te devolve. Então, o que a gente tem transmitido, o que a gente tem comunicado, o que você tem comunicado no seu casamento, o que você tem comunicado nas suas finanças. Você é uma pessoa de liberdade financeira? Você tem patrimônios? Você tem reserva financeira? Você tem economias? Como tem comunicado com as suas finanças? Ou você tem um problema sério com o dinheiro porque você não acredita que pode ser rico? Ou você tem muitas dívidas? Você tem uma boa relação? Qual é a sua comunicação com os amigos? Você tem amigos verdadeiros, que você celebra e que acredita? Você tem uma relação com Deus de confiança, poderosa? Você professa a tua fé no Deus que você acredita? Qual é a tua comunicação com esse Deus? Qual é a tua comunicação com a tua espiritualidade? Qual a tua comunicação com os teus pais? É de gratidão? É de amor? Qual é essa comunicação? Qual é a comunicação com o filho? Qual é a comunicação com o estudo? Como você tem comunicado essa intelectualidade? Toda essa comunicação é o meu resultado. E aí, um dos meus mentores, né, e que eu acompanho e fiz formação na Febracis, que é o Paulo Vieira, ele diz o seguinte: você não é o que você diz que é. Você não é muito menos o que os outros dizem que você é. Você é simplesmente os seus resultados. Isso é duro. Então, tomar consciência de que você é os resultados, o que você tem, não é culpa do teu pai, da tua mãe, da tua mulher, do teu filho, do teu amigo, do teu chefe. É sua responsabilidade. E quando nós assumimos essa consciência de autorresponsabilidade, nós mudamos qualquer coisa na nossa vida. E essa é a contribuição do coach. Mas é uma questão de fé. Sim, não há como não se ter. Claro. Mas a fé já diz a palavra que fé remove montanhas. Se você não acredita na tua vida, que fé você tem? Se você não acredita de onde você veio e que tem um Deus que te move, que relação tem tua vida? Então, a fé, ela é parte, e na Febracis nós colocamos que a espiritualidade é o primeiro pilar do ser humano para ter sucesso. Porque nenhum homem de sucesso teve sucesso porque não imaginou que teria condições de ter sucesso. Primeiro ele imaginou, ele sonhou, ele acreditou. E quando ele acredita, está ligado o acreditar aonde? A fé. E a fé está ligado a quem? Está ligado ao Criador. Aquele que nos impulsiona. E que é possível. E aí aonde nós fazemos transformações incríveis, impactamos pessoas, de que ela disse assim, caramba, são 40 anos. Hoje eu estive com uma pessoa e foi muito interessante. Eu sentei, né, diante dessa pessoa e em 5 minutos, olhando nos olhos dela, era como se eu estivesse lendo a história da pessoa. E foi incrível, porque em 5 minutos ela começou a contar a história do que eu estava identificando. E ela disse assim, eu não sei por que você disse que era o coach, e eu fiz o coach e tal, e me deu vontade de falar disso. E aí eu perguntei, qual é a tua relação com o teu pai? É presente ou ausente? Porque você me parece uma ausência do teu... Tinha alguma coisa a ver com o assunto? Tinha. A gente, na verdade, começou a conversar do coach, né? E ela perdeu o pai com 14 anos.
E era presente isso ainda. Ligados aonde? Na nossa comunicação. Nosso corpo fala, não é? E então é importante a gente cuidar da forma, né? Se nós fôssemos falar agora aqui de Ana Maria Hatz, da história de tantos anos do que Ana Maria Hatz fez nessa cidade, do que Ana Maria comunicou nessa cidade, da importância do que eu ouvi do seu programa, de como você comunica nesse programa, de como você se comunica no teu trabalho lá na Secretaria da Cidadania. Fazendo, tá aí um projeto atrás do outro, envolvida. Essa é a sua comunicação. Por quê? Porque isso está ligado à sua essência, Ana Maria. Se você não tivesse trabalhado essa essência, você fosse uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ressentimentos, você não estava aí trabalhando tanto, fazendo diferença na vida das pessoas e contribuindo para o bem-estar e transformando a vida de pessoas. Preocupadas nas pessoas que menos podem, ou que mais acreditam que menos pode. Não é? A gente tem que mudar essa tônica agora. Exatamente. Então, e você está aí. Então, por que não modelar Ana Maria? O que é modelar? Modelar é o exemplo que a gente pega daquelas pessoas e a gente diz: eu quero ser igual a ela. E quando a gente diz que quer ser igual, é porque eu posso, inclusive, ser melhor do que ela. Pois é, porque não existem duas pessoas iguais, né? E a gente sabe que o modelo é importante. Porque se a gente for para a história, a gente tem um modelo de Jesus Cristo. Não há modelo melhor, não é? O modelo de Jesus Cristo, quem foi Jesus e tal. Se a gente for falar de tantas pessoas, de Irmã Dulce, de Teresa de Calcutá, de Dalai Lama, não é? De tantos outros. E se a gente falar dos que estão hoje aqui? Se a gente fosse buscar as personalidades de Petrópolis que faz diferença. E que são aí, muitas. E aí a gente modelar essas pessoas. Leva em consideração às vezes. Então, a mesma coisa, só que é importante a gente escolher para modelar as pessoas de sucesso e as pessoas de poder. Seja no que for que elas fazem. Porque a gente modelar aquele, e aí quando a gente diz de poder, você pode estar vendo uma pessoa muito rica que acha que tem poder, mas você olha para ela e diz: é um coitado. Porque poder é muito mais. E aí modelar essas pessoas que têm a contribuir com você, a fazer melhor de você. E hoje a gente tem aí grandes pessoas que a gente pode modelar, né? Eu até hoje tenho como modelo meu pai, um cara de luta, um cara de extrema ousadia, era pescador no alto mar, num barquinho e tal. Então, vencedor diante disso tudo. Então, eu modelo essa ousadia, essa capacidade de não desistir nunca. Eu modelo meu pai. Mas tenho como modelo minha primeira professora, que eu lembro até hoje, que foi como modelo. E assim eu acho que e hoje a gente tem tantos outros aí, que aí a gente modela e diz: caramba, e ele pode, eu posso. Essa menina é incrível, trabalhou comigo na minha empresa, né? Tem uma capacidade incrível. E aí quando eu digo o seguinte: não só arrumar a casa, é arrumar teu interior, né? A gente coloca tanto lixo na nossa cabeça, no nosso coração. Então, a contribuição do coach como do personal é organizar esse sentimento, é organizar esse interior e, principalmente, dizer que é capaz de fazer. Dizer que é capaz de você ter uma vida muito melhor do que você tem. Dagmar, mas a gente está falando de pessoas, às vezes, que pobre não tem condição. Não, acreditou-se, ela acreditou que é aquilo. E aí, muitas vezes, ela coloca a conta de Jesus Cristo. Ela diz: eu vivo assim porque é assim que Deus quer. Porque é assim a educação. Não é assim que Deus quer. Deus não é tão injusto para que uns tenham tantos e outros sejam miseráveis. E aí é o nosso papel. Então, onde é que entra o livre-arbítrio nisso aí, na vida das pessoas? Deus não tem nada a ver com isso. Sim. Né? E aí, quando a gente diz que você pode transformar isso, é tanto... Quando ela diz que eu vivo essa vida porque Deus quer, não, Deus não quer. Eu estou quase acabando o programa. Esse programa foi uma aula. Agora eu quero saber o seguinte: vocês têm, vamos dizer assim,
clientela em Petrópolis. Sim. Eu acho o pessoal de Petrópolis muito refratário a esse tipo de trabalho. Não sei se eu estou me antecipando a uma realidade, mas eu não sei. Às vezes eu penso assim, o petropolitano é muito fechado. Eles têm tido receptibilidade a esse tipo de terapia. Eu não vou falar terapia. Não é terapia, Deus, porque não é terapia, o terapeuta é esse processo, a esse processo do coach, né? Esse processo de transformação. Que é um processo de transformação. E principalmente no processo de transformação é identificar os desejos. É exatamente você trazer o que está tão adormecido que você nem acreditava que era capaz de sonhar. É fazer você sonhar, é trazer a vida. É uma vida que você pode... E aí tem uma frase do Paulo Vieira que eu vou dizer rapidinho, que ele diz o seguinte: todos nós temos uma vida plena e abundante que a nossa mão pode alcançar. Só que depende de você abrir a porta. Precisa abrir a porta. E aí é uma passagem. Essa passagem que a gente precisa trabalhar e acreditar que é possível, que a minha mão pode alcançar e abrir essa porta e virar a chave da vida. Porque às vezes tem pessoas que passam pela vida e não deixam nada. Você não respondeu, o programa está terminando. Vocês têm uma clientela? Sim, tenho, e tem, assim, seria muito legal até no próximo programa. Eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui. No próximo programa eu quero trazer, até conversar. Eu tive alguns clientes, inclusive com cases de sucesso incrível, transformando em pouquíssimo tempo os resultados da sua vida. Primeiro porque a gente assume um sigilo dessas pessoas, então a gente não fala o nome das pessoas até que elas se comprometam mesmo, autorizando que a gente possa divulgá-las. E aí, às vezes, nos nossos encontros, nós levamos algumas dessas pessoas que dão seus depoimentos nos nossos cursos, né, dizendo o que aconteceu pós-coach na sua vida. E eu sou uma prova do pós-coach. Quando eu fiz o coach, realmente, eu fiz uma virada na minha vida. De 360 mesmo. E hoje eu tenho um compromisso imenso, que é impactar vidas. Quer dizer, você começou a fazer esse trabalho por uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. E aí, num outro momento, a gente não tem mais tempo, o que mais conectam as pessoas são as suas histórias. E aí, num outro momento, eu vou falar da minha história para você. Você quer falar alguma coisa, Leandra, para se despedir? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que esse programa dá samba, gente, como a gente fala, sabe? É para muitos programas, porque é um negócio muito complicado, muito novo e muito rico. Então, a gente precisa falar muito. Ana, então, eu quero agradecer. Quero dizer que sim, que essa profissão de personal organizer aqui em Petrópolis está tendo uma aceitação. Né? Eu tenho o meu Instagram e aí eu recebo as mensagens pelo direct pedindo orçamento. Se você quiser dizer o seu endereço de Instagram ou de, sei lá, uma página que você tem, pode dizer. Sim. Então, olha, para vocês que quiserem conferir o meu trabalho, é @LeandraMorelliOrganizer no Instagram. Lá tem algumas postagens de trabalhos que eu já fiz em clientes aqui de Petrópolis, algumas organizações e dicas que eu já fiz na minha casa. E sintam-se à vontade, podem mandar um direct e será um prazer atendê-los. Mas a gente não pode aferir assim, não, né? A gente não pode dizer assim, vai na casa dela para ver se ela é assim mesmo organizada. Pode fazer isso? Pode. Pode sim. Na verdade, isso faz parte até de uma... Não vou falar aqui agora, sim, mas isso está em trâmite de ideias para o futuro. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Tá bom. Bom, Ana, eu quero voltar rapidinho, dizer que o coach pode contribuir sim na sua vida, pode fazer diferença. Eu fiz um desafio com a Ana, me comprometi de ajudar um grupo de mulheres gratuitamente. Nós vamos entrar nessa. Fazer um grupo com essas mulheres que realmente não possam pagar o processo, e aí você vai
sentir e perceber no depoimento de como serão essas novas mulheres após esse processo. O crescimento pessoal O crescimento pessoal e o que elas vão determinar. Porque, primeiro, para o processo funcionar, precisa ter resultados. Para ter resultados, elas precisam ter visão, elas precisam ter sonhos, e aí elas precisam estabelecer como chegar nesses sonhos. E aí elas vão ver que são possíveis realizar os sonhos delas. Então, esse no processo está aí no desafio para a gente fechar esse grupo e aí em um mês a gente fazer um trabalho incrível com essas mulheres. Voltando no Rotary. Nós temos que terminar. Voltando no Rotary, eu quero agradecer e aí celebrar com muita alegria 91 anos do nosso clube, a todos os companheiros que hoje fazem parte, não vou nominar aqui o nome de todos eles para não esquecer nenhum deles, as suas famílias, né, que muitas vezes abdicam da presença porque os companheiros estão lá nos processos sociais, né, nas reuniões de Rotary. E aí, venha conhecer o Rotary. A nossa sede fica na Alencar Lima, número 35, no edifício Cinda, no 6º andar, 613. Nossas reuniões acontecem toda terça-feira, às 20 horas. Você é nosso convidado. Venha conhecer, venha fazer parte dessa rede do bem, dessa rede de serviço. Então, gente, nós temos que terminar. E eu só quero dizer para vocês o seguinte, sonhem. Né? O que ele está dizendo é isso. Vamos sonhar e vamos nos conhecer. Né? E ele está aí para ajudar, e a Leandra também. Quem quiser, procure a ajuda deles. Tá? Tchau, até o próximo programa.